sentia muito culpada, e esse é o meu ponto. Eu acho que tem pessoas que se sentem culpadas também. Por quê? Porque eu não estava fazendo uma coisa que necessariamente me daria um retorno financeiro. Será que vai dar certo? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Cami, brasileira morando na Alemanha, e por aqui a gente fala sobre recomeços, propósito e esse grande desafio de equilibrar carreira e vida pessoal. Dessa vez o desafio do meu trabalho veio para casa, parece lição de casa. Vamos descobrir comigo. E enquanto eu faço esse desafio, eu quero falar mais com você. Mas espera aí. Olha o tanto. E acredita que eu peguei uma promoção e paguei só €1? Lá no Brasil, eu trabalhava muito e eu amava trabalhar. Inclusive, eu amo trabalhar, eu sou bem viciada. Eu acho que todo mundo que tem essa veia empreendedora, que abre empresa, acaba gostando muito de trabalhar, né? Comigo não era diferente. Então lá, minha rotina era focada no trabalho. É claro que ao passar dos anos, né, eu tive 2 lojas físicas, tive colaboradores comigo, então eu conseguia vir ver o Melk aqui na Alemanha, na época que a gente ainda morava separado, conseguia agendar a minha agenda, né, arrumar pra isso. Mas eu nunca tava 100% de folga, eu levava o trabalho comigo, normal, né? Então agora eu vou pausar o vídeo, lavar a minha mão e vou começar a cortar esse damasco pra continuar conversando com vocês. E então, como eu tava dizendo, eu tinha essa rotina, fiquei 8 anos com a empresa aberta. Gostava, porque a gente vai se viciando naquilo, né? Um dos grandes desafios em quem busca equilibrar a carreira e a vida pessoal é que quando a gente começa uma nova rotina, com menos trabalho, para justamente ter tempo para a vida pessoal, que é o que a gente fala que quer, começa a dar um bug na nossa cabeça. Porque assim, eu vim pra cá em novembro do ano passado. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhava bem menos. A minha empresa continuou aberta lá, normal. Só que a minha carga horária diminuiu muito, né? Então, assim, eu fazia toda ainda a parte de marketing, tudo isso. Tinha, assim, trabalho, mas era muito mais tranquilo conciliar o trabalho e a vida pessoal. E aí, eu comecei a agonia. Eu comecei a ficar em casa aqui. E claro, tem os desafios que você casou, tem uma casa pra cuidar, então eu gosto de fazer alimentação saudável, então eu cozinho, tem toda uma demanda pra isso, né? Então também não é que eu ficava livre, vou sentar aqui e não vou fazer nada. Mas eu não estava fazendo nada que daria dinheiro, entendeu? O meu trabalho, que é remunerado, né? Ele me ocupava menos tempo. E o meu trabalho, que é pra vida, então pra ter um lar legal, uma casa bonita, sempre cheirosa, arrumada, e outras coisas que eu poderia fazer pra minha vida, assim, sendo mais feminina, eu não fazia. Mas aí quando eu vim pra cá, eu quis me dar uma chance de tipo, agora você pode pintar a unha, né? Você pode fazer uma hidratação melhor. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi uma consultoria de skincare. A pele melhorou muito. E aí você precisa de dedicação, né? De manhã, de noite. Fui fazendo as coisas. Mas eu me sentia muito culpada. E esse é o meu ponto. Eu acho que tem pessoas que se sentem culpadas também. Por quê? Porque eu não tava fazendo uma coisa que necessariamente me daria um retorno financeiro. E aí eu me sentia uma pessoa com baixa performance. E eu fiquei agoniada por muito tempo e eu ficava pensando, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir ser essa pessoa que tem tempo. Porque uma vez que você quer conciliar a carreira com a vida pessoal, você tem que entender que você não pode mais ser workaholic. Porque o workaholic é o desequilíbrio, né? Nos últimos meses na EFIT, a minha família tava super preocupada comigo. E eu achando que tava tudo bem. Porque quem tá passando nunca acha. Até se tem um piripaque parar no hospital. Eu achava que será, papinho. Mas é verdade. Eu tava a ponto de parar no hospital. De verdade. Porque nível de estresse, preocupada, ia mudar de país, a loja ia ficar, meu Deus, e funcionário, e não sei o quê. Então, assim, e fora isso, eu tava trabalhando muito, muito mais pra fazer coisas que eu queria fazer antes de me mudar, sabe? Eu coloquei umas coisas na minha cabeça e eu tava ficando doida. Muita cobrança, né? Então eu sabia que isso não é saudável. Eu planejo, né, com o Mel, que a gente quer muito ter filhos. Sempre me imaginei uma mãe como os meus pais foram. Eles são profissionais liberais. Uma época, quando a gente era adolescente, que os meus pais faziam o seguinte: eles pegavam e tiravam a sexta-feira livre. E aí a gente passava a tarde livre com eles. E tipo assim, era uma coisa que eles colocaram na agenda, não era muito fácil. Eles tinham escritório, funcionários, são arquitetos, e eles faziam isso porque era importante pra família, entendeu? Pra vida da família. Pra você fazer isso, precisa coragem também, não é só, é fácil, não é fácil, porque você pode se culpar, você não tá de fato fazendo algo, você tá abrindo mão. Então eu já sabia que em algum momento da minha vida eu ia ter que parar de ser tão trabalho. Mas quando chega essa hora, a gente não quer assumir. E aí, o que faz parte é não desistir, que eu vi, né? Já tô há 1 ano nisso e hoje em dia eu tô bem mais tranquila. Mas assim, demorou uns 6 meses. Então eu quero te falar o seguinte, o que te ajuda nesse momento? A não se sentir culpada de ter mais tempo livre sim pra você. Primeiro tenha um trabalho, né, algo do trabalho. Eu acho importante você trabalhar em algo, ter algo, porque a gente cresce, sabe? É muito bom ter algo, nos motiva a acordar, nos motiva a tomar coragem, encarar as coisas. Então isso é bom. Mas tem que pensar assim, a gente sempre pensar, estou perdendo tempo enquanto eu estou aqui
fazendo uma massagem, enquanto eu estou aqui cuidando da casa. Mas com os picadinhos, agora é a hora de abrir os chocolates. Eu acho que vai dar certo. O meu forno tá pré-aquecendo só 50 graus. Meu Deus, vai ficar perfeito. Se soubesse, tinha comprado só esse. Então, cuidar da gente não é perca de tempo, sabe? Estar menos estressada. E aí, assim, é engraçado também que quando você se estressa, vive uma vida de estresse, parece que você sempre espera que a vida tenha estresse. E quando a vida não tem estresse, você fica pensando, tô vivendo errado. Cadê aquele estresse, aquela tensão, aquela preocupação? Então, eu vim pra Alemanha, minha vida ficou muito mais fácil. Em muitos sentidos. E desafiador em outros. Isso que é engraçado. Porque eu não falo alemão, né? Acontece que eu fui com o tempo, e se você tá começando a fazer isso agora, tenha paciência. Porque com o tempo você vai ver que ter equilíbrio é muito melhor e você se torna uma pessoa melhor. Mesmo que às vezes pareça que você é folgada, assim. E exige de você muita maturidade, porque muita gente vai olhar você com tempo livre e vai te julgar. Isso é fato. Então, tipo, tá indo pra academia num horário que ninguém vai, no meio da tarde, que você encaixou lá. Ah, pronto, vão falar que você é folgada. Mas, sabe, as pessoas sempre vão falar da gente. Então, tanto faz. E aí, você tem que estar bem com você mesma. Tipo, ó, eu tô fazendo essa escolha consciente por isso, isso e isso. Outras áreas da minha vida estão andando, não é pra largar os bets também. A minha empresa continuou com as coisas dela, vocês entendem, mas o ritmo mudou muito. E, na verdade, eu comecei até a ter mais insights pra melhorar a minha empresa. Aconteceram coisas que também te proporcionam você a pensar diferente e às vezes fazer até mais dinheiro. Não que precisa, entende? Mas acontece. Então, você tem que pensar em insistência, não desista. Porque eu várias vezes, quase, por muito pouco, voltei a ser workaholic. Porque daí você pega qualquer coisa pra fazer aqui mesmo, entendeu? Então eu também tive muito apoio da minha irmã. Se você tiver uma irmã que você possa contar, ou uma amiga, liga, fala, ela vai te lembrar, calma, né? Uma coisa de cada vez. E aí, aos poucos, você vai se adaptar com a nova vida e vai continuar conseguindo ter uma alta performance. Porque eu acho que é isso que todo mundo quer, né? O que eu quero falar pra você é, tenha paciência, insista. Eu fui trabalhar e eu vi as minhas duas chefes, parece até que foi Deus me mostrando assim, sabe? Olha como você era. As duas donas ali do café que eu tô trabalhando 2 vezes na semana, são eu escrita no passado. Elas vivem para aquele negócio. Eu chego lá, elas já estão lá, eu vou embora, elas continuam lá. Elas ficam mais cansadas, elas... É claro, eu não tô falando que elas estão erradas, tá? Eu tô falando que elas estão nessa fase. E eu já estive. Funcionário meu chegava lá, eu tava lá. Funcionário ia embora, eu ficava lá. Quantas vezes isso não aconteceu? E eu cansada, que você via que eu tava cansada. Você vê que elas estão felizes, mas elas estão cansadas. E é uma vida puxada. E aí eu vim do meu primeiro dia que pegou pra capar lá, que eu até saí mais tarde, eu falei pro meu marido, pro Melk, não vou mais realmente conseguir ficar nesse estilo de vida. Eu não sei como eu conseguia. E todo mundo me falava isso. Às vezes as pessoas trabalhavam numa Páscoa comigo, que era muita loucura, e me falavam, como que você consegue manter isso? Mas quando você tá ali na onda e quando você tem um propósito, você vai. Você é igual um atleta, quando ele tem um campeonato. Ele vai fazer as coisas que tem que fazer. Se tiver comer só uma banana no dia, ele vai, entendeu? E o empresário, quando ele tá focado no sucesso, ele faz, ele não tá nem aí. Só que você tem que ver se isso a longo prazo é o que você quer, se esse é o timing que você quer. Porque eu acho que todo mundo tem que ter um momento na vida que a vida vai estar desequilibrada. E tá tudo bem. Quando você abre pra empresa, você vai ter que trabalhar muito. Então isso também é errado. Pular fases é um outro vídeo que eu vou fazer. Pular fases não é bom. Então, existem momentos na vida que sim, a vida tem que estar, eu acredito nisso, descompensada. Mas à medida que a gente vai ficando mais velha e querendo outras coisas, você tem que se ouvir. Então eu agora quero ser mãe e quero uma vida mais equilibrada. E eu sei que eu vou ter que abrir mão de coisas na minha empresa, mas eu quero, porque eu quero abrir mão dessas, mas pra ter essas que eu não tenho, né? Porque se eu não abro mão dessas, eu não vou ter essas. Então eu tô feliz com essa minha decisão. Então quando chegar esse momento, você tem que lembrar dos seus porquês e manter segura. Que aí as coisas vão fluir, entendeu? É isso que eu quero dizer. Eu não tô defendendo aqui pra você ser só coisa. Mas eu vou falar isso melhor no vídeo de não pular fases. Ai, eu vou pôr no forno. Tô chocada que isso aqui vai funcionar. Não deu ainda, ó. Tá duro em alguns lugares. Olha que bonito. Agora a gente vai colocar os toppings. Pretzel, afinal de contas, estamos na brasileira. Deus, é tão fofinho. Ó, cheiro de canela. Meu Deus do céu. Olha. Imagina esse cara aqui. Aí o pó de glitter, que eu não sei qual que eu vou usar, mas os amêndoas aqui, talvez seria bom eu dar uma tostada nelas, assim. Vai ficar melhor se eu tostar. Acho que eu vou tostar na frigideira rapidinho. Fazer aí na sua casa, ó, o jeito mais fácil é a frigideira quente, e aí você vai olhando e vai mexendo. O cheiro que ficou essas amêndoas, olha, bem melhor. Quando a gente tosta, ela fica mais crocante, quer ver? Outra coisa. Outra coisa. Mais ou menos cada lasca tem que ter uma amêndoa, assim que eu vou pensar. E agora vamos por esse, ó. Ele é salgado, né? E coberto já com chocolate. Essas fofurinhas. Meu Deus, é muito fofo. Peraí que eu vou fazer vocês olharem de cima, porque isso aqui tá ficando fofíssimo. O gostinho dessa bolacha é muito bom. Muitas coisas de decoração, não tem gosto de nada, né? Mas ela é literalmente uma bolachinha de gengibre pequena. Deus, é muito fofinho. Acho que vou fazer um desse pra elas verem, mas é horrível isso daqui. Quebra o dente da pessoa. O quê? Não tem gosto de nada. Nossa, não vale o hype aqui do enfeite. Puta, fica bonito, hein? Ai, que ótimo. Mas ainda assim eu vou fazer só no canto, porque... Imagina a pessoa quebra o dente. É perigoso, né? Vou fazer o teste nesse que sobrou comigo. Mas o vermelho eu não sei se é uma boa.
Deu certo, gente. Missão cumprida. Olha, dá pra ver as marquinhas dos chocolates todos unidos, tá vendo? Fiquei muito feliz, coloquei o dourado que ela queria. Bem feliz com o resultado, vou levar pra elas amanhã verem. Então deu certo. Então aprendemos duas coisas nesse vídeo. Que se você quiser, você pode fazer sim, em barras normais assim, ó, não dá muito trabalho. Só que eu indico, ele fica bem macio o chocolate, sabe? Então eu indico que você faça pra consumo só, não pra vender. E se você está nessa fase de vida que você sente que quer equilibrar mais a carreira e a vida, não se culpe tanto. Vá vivendo e tenha calma que as respostas virão ao longo do caminho. A minha vida mudou muito nesses últimos 11 meses. E eu não fazia ideia de muitas coisas que estão acontecendo na minha vida. Por isso, tenha calma que as coisas vão acontecendo no processo. Normalmente, quem trabalha muito quer controlar tudo, quer planejar tudo. E tem vezes que isso não é possível. Então, é muito vantajoso também. Perca o medo de, porque eu não planejei, porque eu não sei o que vai acontecer, eu sou irresponsável. Eu tinha muito isso dentro de mim. E quando eu consegui soltar essas rédeas, eu pude desfrutar de muitas coisas na vida. E se você precisa equilibrar mais, não sinta essa culpa. Tem muitas amigas, inclusive, que estão grávidas ou já tiveram nenê e se culpam também por não ter performance. Mas veja, a vida é feita de fases. Então aproveite as fases, sabe? Isso meus pais sempre me falam muito. Meu pai principalmente sempre me fala muito. Filha, agora você tem que curtir tal e tal momento da sua vida. Porque é isso que a vida tá te dando nesse momento. Então aproveite. E passa. E tudo passa. Essa é a realidade. É assim que eu cheguei aqui, eu tinha uma rotina, agora eu já tenho outra. Então não entre em desespero, porque a tua rotina de agora, ela não é pra sempre. E eu acho que isso vai te trazer bastante calma. Não se culpe tanto. E vale muito a pena ter uma vida equilibrada. Eu posso te garantir, eu que já tô desse lado, que eu não troco por nada. Até o próximo vídeo que a gente vai falar de não pular fases. Eu quero muito compartilhar isso com vocês. Não pular fases e, por favor, dá um like e se inscreva aqui no canal pra ver mais vídeos como esse. E peraí que faltou provar, né? Chocolate Milka fica muito bom. O fato de a gente não temperar não dá crocância, mas ele fica macio. Então é uma experiência muito boa, sabe? Pra armazenar isso aqui, a não ser que você esteja no inverno, igual a gente tá aqui na Europa, vai ter que ser daí na geladeira. Então, ou passar pelo processo de temperagem, tá bom? Faça que fica muito bom, sério. Use os toppings e torre a amêndoa, faz toda a diferença.